dia. Boa tarde, meu nome é Carla Giovana, sou aluna do 9º ano D e estou aqui para entrevistar o autor e compositor Luiz Lourenço. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Giovana. Como foi que começou o seu interesse pela literatura? Olha, tudo começou quando eu tinha uns 12 anos de idade e, muito curioso, eu busquei na casa de familiares conhecer através dos livros que existiam por lá que tipo de histórias, que tipo de enredos eram contados nesses livros. E o curioso é que nessa época, como criança, além de brincar e me divertir como todas as outras crianças da minha época, eu percebi que no livro existia um mundo diferente ao qual a gente está acostumado. Porque dependendo de cada trama, você vive em um universo diferente. E eu ali percebi que existiam sensações das quais eu ainda não havia experimentado. E através do livro de Stephen King, A Hora do Vampiro, através de Pollyanna, um clássico da literatura inglesa, através de Sidney Sheldon, com o livro A Outra Face, eu fui percebendo que eu conseguia sentir emoções essas que muitas vezes, Giovana, quando eu estava lendo, eu sentia medo, eu sentia angústia, eu sentia amor, eu sentia prazer, revolta, e tudo isso dentro de um livro. Isso é muito importante, eu acho, não só para as crianças, mas para os jovens, para os adultos, para todos que devem exercitar e querem exercitar o cérebro. Eu acho que ler é buscar conhecer outros universos. Ler é enriquecer o conhecimento. Nunca é tarde e nunca é o bastante. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a se expressar melhor diante das pessoas, diante das circunstâncias, diante das situações que ocorrem na nossa vida. E o que lhe motivou a escrever o primeiro livro? Justamente, depois de conhecer todos esses universos e começar a ter aquele senso crítico diante do que eu lia, das histórias que muitas vezes eu gostava, outras vezes não. Não por querer mudar justamente a trama. Eu sempre acreditava que poderia ser diferente. E eu dizia, se eu escrevesse, se a história fosse minha, eu faria assim. Eu faria de outro jeito. Dessa maneira, eu comecei a entender que era preciso fazer a minha própria história. E no ano de 1999, eu comecei a escrever meu primeiro livro, que foi A Trilha de um Destino. E em 45 dias, me recordo muito bem disso, eu consegui concluí-lo. Um feito até hoje não repetido. Porque naquele afã de realizar, de ver as pessoas lendo o que eu havia feito, eu nem havia me preocupado com a escrita, para falar a verdade, com as concordâncias, com as pontuações. Mas foi muito bom, porque depois disso eu percebi que eu deveria melhorar e que eu deveria crescer dentro da literatura. E aí eu busquei fazer o segundo livro, que foi O Matador de Pecados. Depois eu lancei Uma Carta para o Céu, que foi um livro que saiu com muitos erros por conta da questão da editoração, diagramação, da capa. E aí eu resolvi dar um tempo e escrevi um outro trabalho, que foi Um Olhar na Escuridão, que é um livro de bastante sucesso. No ano de 2009 consegui fazer com que ele fosse o livro mais vendido no estado da Paraíba e em Pernambuco. E estou reescrevendo agora Uma Carta para o Céu e acredito que será um grande sucesso, até mesmo porque todo o enredo eu adaptei para o estado de Alagoas. Eu consegui fazer com que os alagoanos recebessem essa homenagem de uma maneira muito digna, de uma maneira muito honrada. Inclusive, em um determinado trecho desse enredo, se passa na cidade de Limoeiro de Anadia. E eu acredito que as pessoas da cidade irão curtir muito a montagem da trama,
vão curtir tudo que se passa em um livro feito justamente para mostrar a história dos nordestinos. Qual a sua fonte de inspiração e qual o melhor horário para escrever? Bem, eu não tenho um horário certo para escrever. Eu acho que a inspiração ela é diária. A inspiração está quando a gente acorda, está quando a gente sai às ruas, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente vê o mundo, quando a gente sente a natureza. A inspiração vem dos acontecimentos, que muitas vezes nem sempre são muito bons, mas que nos ajudam a fazer uma seleção daquilo que nos interessa para a construção de um livro. Eu, particularmente, percebo que existem vários segmentos na literatura, outras ramificações, autores que se prendem à ficção, autores que se prendem ao suspense, se prendem ao drama, ao romance. E eu não tenho disso. O que me vem à mente, eu procuro colocar nas minhas histórias. Porque escrever é compilar, é você juntar todos os seus pensamentos, todas as suas ideias para a construção de uma trama. E para que ela seja bastante interessante, é preciso que você seja, além de muito paciente, uma pessoa observadora, atenta a tudo o que acontece ao seu redor. O que o leitor pode encontrar em suas obras? Olha, de certeza, todos os leitores têm encontrado, encontram e irão encontrar sempre muito romance, muita realidade, muitas cenas que irão causar indignação, irão encontrar uma verdade, muitas vezes, como eu poderia dizer, mostrada de uma maneira mais lúdica. Também, é claro, que é preciso colocar a verdade nua, crua e, por que não, o mais dura possível. Porque é uma maneira que a gente tem de despertar nas pessoas esse interesse de buscar ler, de buscar entender que através de um livro você pode sentir as suas próprias revoltas, os seus próprios anseios, os seus próprios sonhos, até de mudar a maneira de se portar diante das situações adversas da vida. A gente se inspira muito em tudo que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, e nos meus livros eu busco justamente mostrar situações nas quais os personagens sofrem, mas que no desfecho final, ou seja, que já é uma redundância, o desfecho já é o final, que nesse final está sendo relatado, está sendo contado, as pessoas possam também mudar suas vidas e encarar a realidade por outro prisma. Eu acho que é assim. Qual gênero literário lhe atrai mais? Giovana, como eu disse ainda há pouco, eu não me prendo muito ao gênero, até mesmo porque eu sou um autor bastante eclético. Eu gosto de ver o que as pessoas estão construindo, eu gosto de perceber quais as criações estão chamando mais a atenção no mercado literário, mas eu me prendo muitas vezes, eu percebo, eu sou flagrado muitas vezes escrevendo romances e suspense. Gosto de uma trama policial, mas gostaria muito também de poder escrever um dia um livro juvenil. Eu tenho um grande sonho de escrever um livro infanto-juvenil, até mesmo porque já li O Pequeno Príncipe, já vi muitas literaturas infantis que me despertaram a atenção quando na infância, e eu acho que um dia também eu devo fazer isso. Eu devo construir
uma história para esse público que hoje tem crescido, graças a Deus, mesmo com o advento da internet, mas tem crescido. Desde Harry Potter e outras criações desse gênero, a gente tem percebido que muitos jovens têm procurado ler mais. O que é preciso para construir uma boa trama capaz de manter o leitor preso ao enredo na primeira à última página? Antes, meus livros, eles sempre se estendiam de 400 a 500 páginas. Então é muito difícil você segurar um leitor com um enredo tão prolongado, tão extenso. Eu busquei modificar, construir histórias mais concisas, para justamente proporcionar ao leitor um relato mais rápido. Diferente da música, onde a gente percebe que tem um cantor, tem um tecladista, um guitarrista, um baterista, um baixista, ou um filme onde existem vários atores, uma trama, uma música. Na literatura é diferente, porque só sou eu como autor e você como leitor. Então, para que eu te prenda durante toda a minha história, durante toda a minha criação, é preciso que eu saiba montar um bom início, que eu faça no meio da trama algo que lhe deixe ainda mais curioso para buscar ler até o final. Quais os principais fatores para tornar-se um escritor? Olha, para se tornar um escritor, o indivíduo tem de ser bastante paciente, porque muitas vezes você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem autores que escrevem durante 6 anos, Jorge Amado mesmo, tem livros que ele chegou a escrever num período de 6 anos. Então você tem que ser uma pessoa paciente e observadora. Quem escreve relata um fato visto ou criado em sua própria mente. Muitas vezes também contado por amigos, por pessoas que querem participar, contribuindo de alguma forma. Então a paciência é primordial para que um escritor se torne bem-sucedido. Além disso, ele tem que estudar um bocado. É importante que todo escritor tenha prioridade, saiba com propriedade relatar, construir os seus textos, para que mais tarde ele seja reconhecido como alguém que elaborou de forma coerente todo o seu enredo. Quais projetos vocês têm em mente? Olha, eu tenho, além da literatura, eu também, como compositor, faço músicas dos mais variados gêneros. Como eclético, te falei ainda há pouco, eu busco fazer axé, MPB, sertanejo, forró. Eu só não faço macumba, mas o que for de musicalidade a gente está dentro. Então, com relação... Vai ter que voltar aí. Qual é a pergunta? Trava aí. Qual projeto? Trava onde? Você tem em mente? Aperta. Aqui?